with me, boy. Yeah. 17:38. I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass, soon as you came in the door, I just wanna... Bom, pessoal do sétimo ano, mais uma vez aqui com vocês, professora Maria Rosa, e na aula de hoje nós vamos fazer uma espécie de resumo, né, de tudo que nós estamos vendo sobre o assunto de frações, especificamente na parte de operações. Então, nós vamos revisar como que eu faço a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, para assim a gente encerrar, né, esse assunto com chave de ouro e deixar vocês a par de tudo. Então, vamos lá, ó. Primeiramente, como que eu faço a adição? A gente sabe, né, que a adição, ela pode acontecer com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Então, as frações podem ter denominadores iguais ou denominadores diferentes. E existem formas diferentes de calcular. Observe o seguinte, olha só esse primeiro exemplo. Tem o mesmo denominador, que no caso aqui é 3, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Toda vez que for adição e eu tiver os denominadores iguais, eu conservo o denominador e somo apenas os numeradores. Então, o denominador aqui é o 3, então eu conservei ele e somei o 2 mais 5, que são os numeradores. Então, 2 mais 5 é 7, então ficou 7 sobre 3, 7 terços. De mesma maneira, ó, vamos ver o segundo exemplo aqui. Os denominadores são iguais, que no caso aqui é 4. Então, quando o denominador for igual, o que que eu faço? Conservo o denominador e somo apenas os numeradores. Então, 3 mais 2, que é 5. Então, 5 dividido para 4, ou seja, 5 quartos, certo? Agora, vamos ver com denominadores diferentes. Como que eu faço? Olha só aqui o meu primeiro exemplo. Ó. O meu denominador aqui é 4 e o outro é 5. São diferentes, né? 4 é diferente de 5. Então, o que que eu tenho que fazer? Todas as vezes que eu tiver denominadores diferentes, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é multiplicar o denominador da primeira fração pelo denominador da segunda, ou seja, multiplica-se os denominadores. Então, quando eu multiplicar aqui os denominadores, vai ficar 4 vezes 5. Depois disso, a gente multiplica o numerador da primeira fração com o denominador da segunda. E posteriormente, né, ó, aqui a setinha, ó, o numerador da primeira com o denominador da segunda. Por isso que vai ficar 3 vezes 5, né? 3 vezes 5 lá na parte do nosso numerador resultante. Aí, como a operação que eu estou utilizando é mais, né, eu vou botar mais. Aí, eu vou multiplicar o numerador da segunda com o denominador da primeira, ó. 2 vezes 4. Então, vai ficar, ó, o que que eu faço? Multipliquei os denominadores, 4 vezes 5, que é o meu denominador resultante. E o meu numerador, para eu achar o numerador da minha fração resultante, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma espécie de multiplicação, ó, em x. Então, eu faço 3 vezes 5 mais, que é a operação que eu estou utilizando, 2 vezes 4. Então, o que que vai acontecer? Ó, 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 4 é 8. Vai ficar 15 mais 8 sobre 20, porque 4 vezes 5 é 20. 15 mais 8 é 23 sobre 20. Entenderam? Agora, vamos passar para a subtração. A subtração é de maneira análoga, ou seja, toda vez que eu tiver uma subtração com denominadores iguais, eu conservo o denominador, só que agora eu vou diminuir, vou subtrair os numeradores. Então, vai ficar 2 menos 5, que é menos 3, sobre 4. De mesma maneira, esse outro exemplo aqui, ó, denominadores iguais, então eu conservo 5 e subtraio os numeradores. 3 menos 2, que dá 1 quinto. Agora, com denominadores diferentes, a mesma de maneira bastante análoga. O que é que eu faço primeiro? Eu multiplico os denominadores, né? Então, vai ficar, ó, 4 vezes 5. E o meu numerador da minha fração resultante, eu vou fazer aquela nossa multiplicaçãozinha aqui cruzada. Só que agora, ó, entre essas multiplicações, eu vou botar o sinal de menos. Lembra que antes era o sinal de mais? Agora é o sinal de menos, ó.
Então, ó, multiplico o numerador da primeira com o denominador da segunda e o numerador da segunda com o denominador da primeira. Então, eu faço a minha multiplicaçãozinha aqui em x. Aí, eu boto 3 vezes 5 menos, que é porque a subtração, 2 vezes 4. Aí, 3 vezes 5 a gente sabe que é 15, 2 vezes 4 é 8. Então, vai ficar 15 menos 8 sobre 20, porque 4 vezes 5 é 20. 15 menos 8 é 7, 7 sobre 20. Agora, vamos passar, né, para entendermos aqui a nossa multiplicação de frações. Gente, a multiplicação de frações é uma coisa bastante simples. Por que que é bastante simples? Porque nós vamos fazer uma espécie de multiplicação direta, ou seja, eu vou multiplicar denominador com denominador, numerador com numerador. Lembrando que denominador é sempre o que está embaixo da barrinha e numerador é sempre o que está em cima da barrinha. Então, ó, nesse exemplo aqui, eu vou fazer 3 vezes 2 e 4 vezes 5, ó. Então, vai ficar o seguinte, 3 vezes 2 como numerador, resultante, e 4 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 2? Isso mesmo, 6. E 4 vezes 5, 20. Observando que eu sempre digo para vocês, pode simplificar a fração? Você deve simplificar. Todas as vezes que você tiver uma fração, você tem que olhar se dá para ela ser simplificada, porque você tem que achar a forma irredutível dessa fração, porque muitas vezes são essas frações que vai estar caindo como resposta da prova. Então, ó, dois números pares, então a gente sabe que o número par, o 6 e o 20, dá para dividir por 2. Lembrando sempre que eu tenho que dividir numerador e denominador pelo mesmo número para que ocorra a simplificação. Não tem como eu dividir esse por 3 e esse por 4, não tem como. Tem que ser pelo mesmo número. O mesmo número tem que dividir os dois. Então, ó, vamos lá simplificar. 6 por 2, 3 e 20 por 2, 10. Então, 3 décimos. A gente já sabe aqui que não tem nada que dá mais para simplificar, porque aqui é 3 e aqui é 10. Então, não dá mais para dividir por 3, por 2, não dá. Então, a gente chegou aqui na nossa forma irredutível da nossa fraçãozinha. Então, ó, bem simples. Só para fixar, vamos ver esse exemplozinho aqui, que eu já até trabalhei com vocês, né? Ele tá te dizendo que 2/3, ou seja, 2/3, nós pegamos duas partes pintadas, uma figura que foi dividida em 3, vezes 1/3, uma parte pintada de uma figura que foi dividida em 3, é igual a 2/9. Vamos ver se isso realmente acontece. Vamos multiplicar, ó. Quando eu multiplicar, vai ser numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 1 e 3 vezes 3. 2 vezes 1 nós sabemos que é 2 e 3 vezes 3 nós sabemos que é 9. Olha só como deu certinho. Então, aqui, gente, a gente já está provando que isso realmente acontece, que é dessa forma mesmo que nós trabalhamos a multiplicação de frações. Agora, vamos aqui, né, para a divisão de frações. Observe que a divisão de frações, ela tem um pulinho de gato. Então, ó, fiquem bastante atentos. Para dividirmos uma fração, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Como assim, né? Eu estou falando de divisão e eu vou trabalhar a multiplicação? Olha só como que nós vamos fazer. Veja esse exemplo aqui, ó. 3/4 dividido para 2/5. O que a gente vai fazer? A gente vai conservar a primeira fração, ou seja, manter ela igualzinha, ó. Vai ficar 3/4. Perdão. A gente vai conservar a primeira fraçãozinha, ó. Conservamos a primeira fraçãozinha. E nós vamos multiplicar, ó. Troquei a operação, vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? Não é 2/5, então vai ficar 5/2. Ou seja, o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Nós invertemos essa fração. Então, vai ficar, ó. Aí, vai ficar 3/4 vezes 5/2. Aí, como é multiplicação, nós prosseguimos de mesma maneira. Numerador com numerador para dar o numerador resultante, denominador com denominador para dar o denominador resultante. Então, vai ficar 3 vezes 5, que é 15, e 4 vezes 2, que é 8. E aí, de mesma maneira, né, vamos fazer aqui esse nosso segundo exemplinho. O que ele está te dizendo? Ele está te dizendo que 1/2 dividido para 2/3 dá 3/4. Vamos ver, né? Vamos ver se isso realmente acontece. Então, o que eu faço?
eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, se é 2/3, fica 3/2. Aí, o que a gente vai fazer agora? Multiplicar, né? De forma normal, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar 1 vezes 3, que é 3, 2 vezes 2, que é 4. Então, ó, observe que deu o mesmo resultado. Então, gente, essa aqui, né, foi a nossa aulinha de revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto. Nas próximas aulas, nós vamos adentrar outros assuntos e eu espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Mas se tiver restado nenhuma dúvida, não tem nenhum problema. Só me mandar as dúvidas lá no grupo de WhatsApp, que eu vou estar sempre atenta, respondendo vocês em qualquer momento, certo? Um beijo!